RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, gente! Mais uma quarta-feira maravilhosa aqui no nosso estúdio do Virou Moda. Hoje a gente vai falar de assuntos tão bacanas e eu sei que vocês estão pensando ela fala isso todo dia, mas é porque é verdade. Os meus convidados são sensacionais. A gente vai tratar aqui de prevenção e cuidados com a pele agora, às vésperas do verão, né? Com a doutora Gabriele Adames, vai nos contar um pouquinho de algumas dicas, explicar quais são os perigos, porque por incrível que pareça, muita gente ainda pensa que protetor solar é uma bobagem e que não precisa usar, que não vai dar nada, só que... Então esse papo é muito oportuno, já estamos em outubro, né? Verão tá aí. E também está conosco o engenheiro Oscar Algaia, que não vai falar de engenharia necessariamente. Ele está lançando um livro que se chama Reengenharia do Humor e conta um pouquinho da rotina de um engenheiro, só que com muito senso de humor. Tem uns causos aí para dividir com a gente. Legal, hein? Então acessem o Facebook, comecem a nos deixar comentários, mandar beijos, mandar muitas mensagens, que vocês sabem, nesse programa a gente adora a tua participação. Também podem falar com a gente pelo WhatsApp e a gente tá aqui. Vamos começar então? Bora! Então, que bom ter vocês aqui, um prazer. Obrigada. Ótimos assuntos, imagina, eu que agradeço. Todo mundo sempre na correria, né? E eu fico sempre tão honrada dos meus convidados aceitarem nosso convite, estarem aqui com a gente, dividindo conhecimento, contando uns causos, né, Oscar? Boa tarde, Ali. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, telespectadores. Não, na verdade é isso aí. Eu te agradeço a oportunidade de divulgar o lançamento do meu livro. E a gente vai ter um tempinho para poder divulgar essa peripécia de engenheiro, escritor, essa peripécia é uma obra de engenheiro, é uma obra de engenheiro, né? Exatamente. Vamos contar um pouquinho. A gente vai começar aqui com a doutora Gabriele e realmente, assim, fizemos questão de ter uma dermatologista aqui para abordar esse assunto que ainda é muitas vezes assim desconsiderado, né? O pessoal vai para a piscina, hoje não vai ter problema, ou no dia a dia. Então, como médica, o que tu recomendaria para os nossos telespectadores? Olha, hoje em dia, cada vez mais estudos, cada vez mais estatísticas, né, mostrando os danos da irradiação solar na pele. Hoje em dia, o enfoque maior ainda na TV, nos jornais, é sobre o envelhecimento precoce, né? Mas é claro que a gente tem que prevenir principalmente o câncer da pele, né? A irradiação está cada vez maior e é muito importante sempre usar o filtro solar, né? Inclusive em dias nublados. Tem muita gente que diz assim, não, hoje não tem muito sol, então tô com preguiça de usar. E é o que eu falo para minhas pacientes, o importante é tornar isso um hábito, né? Se a gente tiver que pensar em fazer isso, a gente não vai fazer. Então, assim, sai do banho, deixa o desodorante, deixa o filtro solar, deixa algum outro creme, enfim, a rotina diária de cuidados com a pele. Porque desodorante, né? Ninguém esquece de passar, né? Graças a Deus, aliás. E assim, a gente tem muita opção de proteção solar. Hoje em dia existem dois tipos de filtro, né? Os filtros químicos e os filtros físicos. Os químicos são os que absorvem a radiação e os físicos são aqueles que bloqueiam, que refletem. Só que antigamente esses físicos, eles eram muito brancos e eram aqueles que ninguém se adaptava. Todo mundo achava que ficava com o rosto muito branco e pararam de usar. Aí a indústria muito esperta, ela colocou uma cor, que é o óxido de ferro, né, que a gente chama. E hoje em dia as maquiagens também têm, né? Então é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas então eu tô botando maquiagem e já tá fazendo algum filtro? Sim, já tá. Então eu sempre oriento, que sempre que possível, usar assim uma cor junto com um filtro solar. Porque a gente tá falando, de sol, mas as luzes do estúdio, a luz do computador, do tablet, do celular, elas também penetram na pele. Em luzes, assim, em todas as maneiras, até o infravermelho, que é o calor, a gente já sabe que tem um dano cutâneo, né? Então, sempre que puder usar um filtro com cor, use.
digamos, um plus a mais, né? Com certeza, e tem muita opção no mercado. A gente estava falando antes, né, Oscar? Ele falou que não tinha se adaptado a um filtro que ardia o olho. Então, o que acontece? É uma questão de pH, por exemplo. Shampoo de bebê. Shampoo de bebê ou sabonete de bebê não é feito para limpar a pele. É feito para não arder o olho do bebê. Só. Ele pode até agredir mais, assim, marcas bem conhecidas. Então, os novos protetores solares, eles colocaram algumas substâncias que se aderem bem ao olho e são muito usados para quem faz muito esporte, né? O que é muito importante não esquecer, porque o suor ele tira mais rápido o filtro de proteção. Para quem nada, existem alguns filtros de proteção solar em forma de bastão que aderem super bem na pele. Então não tem desculpa. Tem que usar o filtro solar. Tem várias opções. Muitas opções. O que eu vejo também é que muitos desses produtos, quando são muito especializados, acabam sendo mais caros. E talvez as pessoas aí fiquem... E começa a chegar perto do verão, então a gente vê aquele preço que... sobe loucamente, né? Não é um produto barato. No entanto, em termos de prevenção, acaba valendo a pena, porque depois vai ter um custo. A gente luta cada vez mais, assim, comprovando cientificamente os danos que isso pode acontecer. O protetor solar já entrou para a cesta básica, né? Então, assim, é algo relevante hoje em dia. É claro que não vai ter a mesma cosmética de um filtro mais especializado, com ativos oil free, que não irritam, enfim. Mas a questão da proteção tá lá. Então, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que tem bastante prevalência de pele clara, geneticamente descendente de olho claro, pele clara, ruivo, tem muito mais incidência de câncer da pele. Então, e a gente já sabe que o câncer, ele, quando dá na idade adulta, ele não é apenas por causa de um dano, ele é cumulativo. Quanto mais queimaduras a gente tiver durante a vida, mais chance a gente tem de ter um câncer quando a gente tiver mais de 30, 40 anos. E isso inclui as crianças, né? Então, assim, queimaduras repetitivas têm sim influência no câncer mais velho. Isso é uma informação muito interessante, porque a gente tem a oportunidade, quem tem criança em casa, de minimizar esses riscos, né? Diferentemente, por exemplo, de mim, que quando eu era pequena, o máximo que eu botava era aqueles agora vai ser assim, né? Eu vou ter que dizer de que geração eu sou. A gente botava aquele sundown colorido aqui, assim, né? Que era só aquilo que minha mãe botava, eu acho, no nariz. E o corpo todo exposto. Hoje não, a gente já tem um cuidado, inclusive, com outros dos itens que eu vejo ser muito usado, que são as roupas, né? A roupa, ela tem um filtro de proteção diferente. A gente chama o filtro de proteção solar, a gente relaciona a FPS, né? Que é um maior. Tem outros, enfim. Mas na roupa se chama FPU, que é fator de proteção ultravioleta. E já tem marcas especializadas nisso. Tanto com boné, roupinha para criança, chapéus, hoje em dia esteticamente tão agradáveis, né? Lembrando que quem fica embaixo do guarda-sol, tá? A areia, ela reflete 25% dos raios. Então, ainda tem uma exposição, mesmo ficando, não ficando na sombra. E também tentar optar pelos tecidos de nylon, né? Aliás, desculpa, tecidos de lona e algodão, que bloqueiam bastante, mais de 90%. Porque o nylon, ele é muito fininho e ultrapassa praticamente todos os raios, e são os mais comuns. Chegam a ultrapassar 95% dos raios. Nossa! Então, é praticamente sem proteção. Então, aquela história assim, eu tô vestida aqui, não preciso passar protetor, não adianta. Se for uma roupa normal, se for daqui a pouco, tô com um maiô e com uma saída de praia, então, pra que eu vou passar protetor? Depende, porque tem as saídas de praia também com filtro de proteção. Então, quem sabe que vai se expor bastante o sol, é um cuidado a mais. É algo que dá pra gente tentar adicionar no nosso dia a dia, né? Então, vale a pena, sim. A cor faz diferença na peça ou não? É uma roupa preta ou uma roupa branca, ela reflete mais ou não? Sim, as cores escuras têm maior proteção. Mas, aí que tá, a indústria, ela entra botando fibras cada vez mais compactas, mesmo sendo clarinhas, para evitar que passem os raios. Então, essas mais especializadas não precisam necessariamente ser preta. Pode ser uma clarinha que também vai estar protegendo do sol. Porque a gente tem a impressão de que a roupa escura também não nos deixa com mais calor. Então, acaba optando, em geral, pela mais clara. Tudo isso vai pesando, e é por isso que toda proteção, ela é individual. Não existe uma fórmula. Existe algo que se adapte a cada tipo de pessoa, né? A nossa rotina, o que é confortável para ti, o que não é confortável para mim, porque senão a gente não vai fazer.
A gente faz um dia, depois deixa pra lá, e daí passou 2 dias, lembrei. Então, assim, cada vez mais tem opções. Tem que ser automático. Tem que ser Uma automático. opção que eu achei muito bacana é a do hidratante com um fator alto de proteção solar. Porque aí tu já vai lá se hidratar, que tá dentro da rotina de muita gente, já põe e já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Pra tudo, né? A gente não tem tempo mais pra nada. Não tem tempo de usar um creme pra cada coisa, um protetor, quem gosta de anti-aging. E é isso que a indústria está investindo, cada vez mais produtos com vários ativos juntos. Então, assim, tu já tá usando um hidratante com protetor, com antioxidante, com anti-aging, tudo no mesmo produto, porque não dá tempo de pensar. A gente não tem tempo mais. Então, e é claro, na nossa rotina do dia a dia a gente vai incorporando esse tipo de tratamento. Assim como os orais, né? Pois é, isso que eu queria saber. Bom, então os orais, assim, existe... O mais comum é o Polypodium leucotomus, que é um antioxidante derivado da samambaia. Da samambaia? Da samambaia. E é o mais usado em todo mundo. E ele faz, assim, ele evita que os raios cheguem e façam dano no DNA, né? Então, ele já evita o envelhecimento precoce, ele evita o vermelhidão na praia, mas é claro que isso não exclui o protetor tópico. É mais um plus, é mais um adicional, que dá para incorporar principalmente nos meses mais quentes, né? Que a gente se expõe mais, faz mais atividades ao ar livre também, né? Isso tem para comprar pronto ou tem que ser manipulado? Os dois. Olha aí, eu já vou até anotar aqui, porque vai ser mais uma coisa. Ele bronzeia, não? Daí aqueles... Não, tem é o os que contrário. também bronzeiam, né? Não, ele é para evitar a vermelhidão e a queimadura cutânea. O que bronzeia mais são os carotenoides, que aí até tem mamão, a cenoura, enfim, são alguns alimentos que também estimulam o pigmento, o estímulo da melanina no corpo. Pois é, e aí esses casos, né, aí a gente volta para essa questão de sempre precisar de uma orientação médica, porque cada pessoa é uma pessoa. Esses carotenoides aí, eles não pioram o melasma? Podem piorar. Pois é. Podem piorar. Porque eu já claro. tava querendo comprar tudo na farmácia, né? Eu já tava, vamos anotar aqui, mas na verdade, calma. Mas é que o melasma é outra questão, né? O melasma, assim, a gente já sabe que não é só uma mancha. A fisiopatogenia dele é diversa. A gente sabe que a vasodilatação da pele também estimula o melasma, ou seja, calor. Ficou na frente do fogão, foi em ambiente quente, faz uma vasodilatação e estimula o pigmento. Então, aí já é outra questão. Melasma, a luz visível, que é a luz de dentro de casa, é péssimo também. Então, também estimula. E aí sempre tem que ter cor. Bom, paciente de melasma não quero que pegue sol, Sim, né? Não exatamente. quero que Isso vai ser um bronzeado. outro papo, a gente continua depois, mas eu vou aproveitar essa história de que o ficar na frente do fogão é muito ruim pro melasma. Então, pro meu marido, Patricão, assim, não vai dar mais pra fazer a jantinha de noite, porque afinal de contas temos que cuidar da pele agora, né? Vamos pro intervalo, a gente já volta. Viram como a gente tem que cuidar da pele? Isso é um trabalho de formiguinha contínuo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, mandem aí pelo Facebook, que a gente está acompanhando e já podemos solucionar todas as suas questões aqui ao vivo. Vamos agora para o Virou o Mundo lá de Israel. O que está acontecendo do outro lado do planeta? Tenho 27 anos, sou gaúcha de Porto Alegre, moro em Jerusalém Ocidental, em Israel, faz um ano agora. E uma das minhas coisas preferidas de morar aqui é que volta e meia eu tô caminhando pela rua e encontro livros expostos em muros, em bancos públicos, onde as pessoas deixam para que outras pessoas peguem os livros. E não só livros, roupas também, e é muito impressionante porque sobe muito rápido, as pessoas adoram pegar e eu já peguei alguns livros muito legais. Eu vou mostrar aqui os livros que estão expostos, todos eles em francês, porque tem muito imigrante francês aqui. Então as pessoas deixam os livros assim expostos, todos bonitinhos, e quem quiser pegar, pega. Nada como a cultura, né? Assim, a nosso dispor. Sensacional. Mayra, aproveita a tua temporada em Israel. Parece ser muito bom. A gente adora bisbilhotar o que tá rolando. Beijo. Bom, agora voltamos aqui pro Oscar, engenheiro, que se aventurou em escrever um livro, olha aqui, ó. Reengenharia do Humor. Cadê? Aqui.
com muitos casos reais que foram sendo amealhados ao longo da tua trajetória profissional. Então, Oscar, da onde surgiu essa ideia, essa inspiração para colher essas histórias e reuni-las todas? Na verdade, assim, ó, isso não acontece de um momento para o outro, né? E a gente, durante a carreira, vai presenciando alguns fatos que até naquele momento em que ocorrem, eles podem não parecer engraçados, mas depois o próprio folclore né, e voltar a discutir o fato o ocorrido com um com o outro, a gente vai notando que tem um fundo que pode ser aproveitado e até não porque não é um livro de piadas, é um livro de humor, né? Mas até para que outras pessoas possam compartilhar essas histórias e não ficar com a gente, né? Uma história que a gente sabe que pode ser interessante como experiência para outros. E o texto, são 36 textos. Eu procurei mesclar esses textos que eu presenciei ou que colegas me relataram ou que colaboradores me passaram também. Também com um pouco da minha formação, da minha trajetória, para que não ficasse simplesmente uma coleção de textos sem ter uma alma para o livro, entendeu? Então foi essa ideia surgiu. E foi mais ou menos no início dos anos 2000 que eu comecei a pensar no livro. E aí comecei a já colocar no papel alguns textos. Eu ainda sou de uma geração um pouquinho mais não high-tech, né? Então, mas eu adoro botar no papel também. Exatamente. Então, alguns até, de forma até de, vamos dizer assim, psicografados, assim, né? Que depois nem eu conseguia ler mais. Mas fui guardando. E num determinado momento, a própria atividade, focando em outras coisas, deixei de lado. E esse ano, e a Ana, que é minha esposa, Ana Luísa, tu conhece ela? Que está aqui, parece que é a tua produtora, né? É minha né? produtora, tá ali, ó. Ela sempre quando é que tu vai fazer o livro? Aquela questão, eu te ajudo, né? Bom, beleza. E não voltava a inspiração, né? Então eu tinha feito 15, 16 textos, guardei numa pastinha. E aí, mas já comecei a mentalizar outros textos e dizer, bom, eu vou fazer esse, vou fazer aquele, mas tudo no imaginário, né? Seria, tipo, meu amigo imaginário ali, né? E no início do ano, trocando uma ideia com o jornalista Silvio Lopes, que está nos assistindo aí, dando prazer da audiência. Mandar um beijo pro Silvio Lopes. Gente muito boa. O Silvio me disse, cara, eu te ajudo a fazer isso aí, eu já publicou vários livros, né? Um cara já renomado. Conversei com a Ana, não, te ajudo também, vamos lá, é a hora, né? Então foi uma questão assim que muitas coisas vieram a contribuir para que neste ano eu pudesse dar um pouco mais de atenção para o livro. E aí reuni as histórias que eu tinha, coloquei as outras, e aí a gente começa a ver o que é fazer um livro, né? É uma experiência diferente, né? E eu digo brincando para os meus amigos, olha, compre porque é o primeiro e último, ele vai ser colecionável. Mas o que eu quero nessa experiência é que o pessoal termine o livro de olha, quando é que sai o segundo? Né? Então fica aquele Olha aí, daqui a pouco já vai ter uma trilogia de sucesso. E é interessante porque, em geral, a gente tem aquela brincadeira assim, mas a pessoa é de exatas, né? E aí não gosta de escrever. Tu sempre curtiu escrever? Olha, eu sempre gostei. Eu tenho eu digo no livro aí, faço um relato, eu sempre, para questões assim, de vida, né? Eu sempre estudei em colégio público, né? Mas peguei, graças a Deus, um tempo que o colégio público, ele tinha um bom status, assim, né? E o colégio público, ele me deu, assim, uma falta de competição com o pessoal do colégio particular, porque eu tinha primos no colégio particular, tinha amigos e tudo, e eu via que eu estava muito defasado para a questão de acessar a universidade. Mas eu já tinha uma facilidade de escrever, e eu tenho quase que certeza que a minha oportunidade de entrar na universidade pública, que era a URGS, era a minha chance de estudar, deu-se pela minha redação. Eu peguei o primeiro ou segundo ano que implantaram a redação no vestibular. Né? Faz pouco tempo isso, mas... Uma coisa assim, bem recente, né? É uma novidade. Mas para nós era novidade. Então isso me ajudou muito, porque eu lembro que a minha nota na redação foi muito boa e isso me deu essa possibilidade. E aí eu peguei o gosto, né? Anotar coisas e fazer tudo. Mas aí o que aconteceu? Para fazer um livro, a gente tem que juntar vários fatores para a coisa sair bem feita, né?
Eu tinha certeza que os textos eram bons. O Silvio, mandei para ele alguns textos, ele disse, olha, vai dar samba, pode mandar que vamos fazer isso aí. Vai dar um livro bom. E aí, durante muitos anos eu tive, vamos dizer, quando eu tinha alguma ideia, uma coisa, eu mandava para o Marco Aurélio da Zero Hora, que ele sempre fez colunas de humor e as charges da Zero Hora, né? E por incrível que pareça, eu nunca conheci ele pessoalmente, então a gente trocava e-mail. Marco, eu tive uma ideia assim, e algumas charges ele fez e foram até premiadas nacionalmente, tudo. Ah, vocês não se conheciam e aí tu dava umas sugestões. E eu mandava sugestão porque tem o e-mail dele na Zero Hora, eu mandava. Interessante. E aí ele me mandava graças, só isso, né? Assim, como que diz, gostei. E, bom, aí ficou aquela questão. E quando eu fiz o livro, eu disse, olha, eu tenho que ilustrar esse livro, não posso ser texto. Aí falei com um amigo comum, me passou o contato do Marco Aurélio, liguei para ele, ele atendeu. Marco, assim, eu gostaria de fazer um livro com alguns textos. Me manda os textos, assim. Já quebrou o gelo, né? Que já aceitou pelo menos olhar os textos. Aí eu disse, ele está já com uma certa idade, uma dificuldade de locomoção. E foi interessante que eu deixei passar uma semana, quase duas, e eu disse, não vou pressionar. Liguei para ele, Marco, recebesse os textos, conseguisse olhar, pelo menos se dá para fazer alguma coisa, ele... Já fiz 15 ilustrações, quantas tu quer mais? Nossa! Então, tipo, tá fechado o livro, né? E aí, marquei com ele, conheci pessoalmente, que foi para mim uma alegria, né? Agora a gente praticamente já troca informação todo dia, né? E aí saiu o livro. Mas o livro, ele não é um livro de engenharia, né? Até outro dia a gente encontrou um amigo que a esposa é arquiteta. E aí, o livro nem tinha saído ainda, e aí perguntei, tu vai lá me prestigiar, né? Nós vamos ter o lançamento agora. E ele disse, pois é, leva a tua esposa. Ela disse, ela é arquiteta, ela não gosta desses fatos que falem mal de erros de obra. Mas daí você fala, cara, ela vai gostar do livro então. Fica não tem nada a ver tranquilo com que não isso, tem nada né? a ver com isso. São textos do dia a dia, do cotidiano, né? Que o pessoal, todo mundo que tem visto tem gostado, porque um livro fácil de ler, um livro para ler num voo de 1h30, 2 no máximo, né? E eu acho que esse é a grande sacada do livro que está aqui, porque ele trata, quando a gente vê, é um livro escrito por um engenheiro, fica pensando, mas pode ser meio complexo ou denso, mas ele é leve, ele é subdividido em vários capítulos, então também é uma leitura que pode ler um pouquinho num dia, pode ler no outro, e tu olhar com senso de humor e com outro viés para os teus pros acontecimentos que ocorrem ali na obra, né? No canteiro de obras. Então, acho que foi muito bem pensado mesmo. E eu vou dar um spoiler aqui do livro. Olhem a foto do autor que nós encontramos. Que ano foi isso aqui, Oscar? Isso é 67, 68. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? Bem magrinho, com uma Kombi em Xangri-Lá, né? Esse tem um texto que eu fiz questão de colocar, ele não tem nada a ver com obra, né? Porque eu falei que mesclei alguns textos que fossem de interesse do público em geral. Porque eu tive a oportunidade, da minha infância, frequentar Xangri-Lá com 50 casas. E quem consegue imaginar Xangri-Lá com 50 casinhas de madeira, umas mais, outras menos, né? Foi aí que tu pensou, posso construir aqui? Eu não tive essa ideia na época. Mas muito bacana. Tem esses casos teus particulares. Claro. E aí, na verdade, esse texto eu faço uma reflexão para o pessoal ver o que foi vamos dizer, o desenvolvimento habitacional, vamos dizer, né? As áreas, o Xangri-Lá, por exemplo, pouca gente sabe, a gente levava quase 10 minutos de Capão a Xangri-Lá sem ver nada. Era cômoro e areia e mar. Você consegue imaginar isso hoje pela Paraguaçu? Não tem como, né? Então, também para chegar a Xangri-Lá naquela época, não existia freeway. A gente ia pela estrada de Santo Antônio, que é uma estrada cheia de curvas, existe até hoje lá. Então, tinham controladores de velocidade. Pegava um cartão, carimbava em Gravataí e carimbava em Santo Antônio. Se ali desse a diferença de tempo que concluísse que passou do limite de velocidade, ganhava multa.
Gente, olha. E o que o pessoal fazia então? Carimbava aqui, parava para comer sonho, tomar café, chegava lá e entregava o cartão. Olha, bom, o cara andou devagarinho. Sempre se dava um jeitinho, sempre tem um jeitinho, Não, o brasileiro né? sempre, não é de hoje isso. Mas que coisa. E amanhã vai ser o lançamento, então? Amanhã vai ser o lançamento. O lançamento vai ser no Shopping Iguatemi, na loja da Snowland, né, que nos cedeu o espaço. Eu procurei um espaço que tivesse fácil acesso. É uma loja também que tem como o pessoal interagir, tem a frente da loja bastante ampla, né? É uma loja toda aberta e espero todos que possam estar lá e os teus espectadores, né? Que queiram conhecer o livro a partir das 18h30, né? E eu tenho que citar também, vocês, se fosse possível, claro, a questão da ACD e da Kinder, que são duas instituições que nós temos aqui em Porto Alegre muito boas, muito legais, sim, que o pessoal se dedica aos cuidados com crianças de necessidades, portadores de necessidades especiais, né? Então, quando eu fiz o livro, e a gente está fazendo de maneira independente, todos os editores, o pessoal que mexe com o livro me balizou que o autor desconhecido, que é o meu fato, né? O meu caso, né? Vamos dizer, depois de tudo, de bancar o livro e tudo, vamos dizer, as despesas que são do livro, possivelmente sobrasse em torno de 10% para o livro, né? Mas, bom, se sobrou 10%, eu vou dividir em duas instituições, escolhi as que eu mais conheço ali, que a gente já colabora, né, com o tempo. E aí eles vão participar de parte da renda do livro, né? Que bacana. Então, quem adquiriu o livro, além de estar conhecendo ajudando todas essas histórias, vai estar ajudando duas instituições super conhecidas e que precisam muito. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Já de volta e agora vamos para o momento mais fofinho da semana com o nosso quadro Vida de Cão. Hoje com a Lulu da Pomerânia Meg. Olhem que princesa. Oi! Hoje nós vamos participar do quadro Vida de Cão no programa Virou Moda da Ali. Essa aqui é a Meg. É uma Lulu da Pomerânia de 1 ano e meio. E eu vou mostrar algumas das coisas que ela mais ama fazer. E uma delas, por incrível que pareça, é tomar banho. Sim, ela ama tomar banho. E a outra é passear no shopping. Olha só, é só pegar a coleira que ela fica eufórica, porque ela sabe que ela vai sair. Então, agora eu vou arrumar ela pra gente ir pro banho. Pronto? Agora a Meg tá prontinha, já louca pra sair. Olha a felicidade dela sair. Vamos lá, Meg. Estamos chegando aqui na Pet. Olha a felicidade que ela fica. Meu Deus do céu! Olha como fica quietinha no banho. Ela fica cansadinha, né? Parece um gremlin. A felicidade desse cachorro ou coelho caminhando no shopping. Ele parece que ama. Fiz as compras, Meg. E a parte que tu mais gosta. A parte da ração. E a Meg também nos acompanha nos restaurantes, né, Meg? Ela fica assim, sentadinha na cadeirinha, bem confortável, né? Pessoa de passeio e agora estamos indo para casa. E finalizando o nosso passeio, a Meg, exausta, indo para casa na neve. É muita fofura, né? Sempre lembrando que a gente está do lado da 101 Vira-Latas, então se vocês estão procurando um parceirinho, entrem em contato com a 101 Vira-Latas ou com a gente aqui, que nós encaminhamos
né, para que vocês falem com eles. Tem tanto cachorrinho abandonado, bonitinho, precisando de muito amor. Nós recebemos aqui, a Nara Ruschel mandou uma mensagem perguntando para a doutora alguma marca de cosmético para ela comprar. Mas aí, Nara, a gente pede para que peça orientação para o seu médico, porque depende muito, né, doutora? Não existe uma fórmula, né? Então, sempre a gente passa por um exame, uma anamnese, para indicar o creme específico para cada pessoa. Justamente essa é a questão que a gente fala. Não posso falar um creme que às vezes ela tem uma rotina, que ela precisa de um fator de proteção mais alto. Então, o tom da pele, tudo isso influencia também no produto, né? Eu, por exemplo, tô sempre aqui com esse monte de luzes em cima de mim. Então, isso é uma questão que tem que ser considerada. Com certeza. Eu queria saber, e o Oscar tá muito interessado nesse assunto, sobre a proteção dos cabelos, né, no verão. Porque a gente tem que passar... A gente cuida muito da pele, mas o cabelo fica ali exposto a cloro, sol... sal do mar, todos esses elementos. Tem uma forma de cuidar e minimizar os danos? Tem. Aí tu citou várias coisas diferentes, né, que a gente tem que agridem o nosso cabelo. Começando pelo sol. O que acontece? O sol, ele faz uma oxidação, né? Ele faz uma reação química e acaba fazendo um dano no DNA da pele e acaba também agredindo a película que protege o nosso fio. O nosso fio, ele tem uma película de lipídio, que é gordura, e com a exposição solar, acaba tirando essa película e com isso o fio ele fica mais suscetível a ter ressecamento, dano químico, todas as outras agressões do ambiente, desde vento até o sal, né, do mar que tu falou. E então existe também um protetor solar para o cabelo, né? Que é algo que às vezes as pessoas perguntam, mas será que isso funciona? Funciona. Não é um protetor solar que nem para a pele, né? Como que a gente mede o filtro de proteção solar da pele? A gente expõe o FPS, a gente vê a dose eritematosa, que é a dose de vermelhidão, quanto aquela pessoa fica vermelha. Como o cabelo não fica vermelho, a gente não tem como medir isso. Mas esses protetores, eles fazem uma película no cabelo, fazendo uma reflexão dessa luz. Então, também é uma arma que a gente pode usar para quem vai se expor ao sol. Algo a mais, né? Mas o ideal seria usar chapéu com proteção solar? Também, com certeza. O principal é não ter o contato direto com o sol, né? E aí, chapéu, boné, lenços, enfim, tem várias opções de proteção. Agora, doutora, uma outra coisa, assim, a gente tá vivendo num mundo em que também tudo é muito em excesso, né? Sim. De repente fica todo mundo nessa preocupação, enquanto tu estava falando, fiquei pensando assim, não, o melhor daqui a pouco eu também não saio de casa, né? Ficar no escuro. Claro, brincando, a gente cuidar para não ir pro outro lado. É bom pegar um pouquinho de sol também, né? Não tem a questão da vitamina D? A vitamina D é outra questão quais são também. os limites daí? Como equilibrar isso aí? Bom, o sol, ele tem uma influência hormonal na gente, né? Ele estimula alguns hormônios que... O ciclo circadiano é o ciclo que... Alguns hormônios que, por exemplo, quando a gente abre o olho de manhã, a gente tem um estímulo maior, vontade de levantar da cama, porque a gente tem um ciclo hormonal que dá como se fosse assim, o teu corpo tem que reagir. Então, aquela questão assim, dorme que amanhã tudo vai ser melhor. É verdade. Porque os hormônios da felicidade, eles são liberados de manhã. E a mesma questão do sol. Isso é uma questão. Então, nesse sentido, eu acho que um pouquinho de exposição solar sempre é bom, tá? A questão da vitamina D. Bom, a vitamina D, ela é estimulada pelo raio UVB, que é o raio das 10 da manhã às 3 da tarde. Então, quem vai na praia de manhã cedo ou de tardezinha não tem nenhum tipo de estímulo da vitamina D, em dose muito baixa. E é isso que a gente discute hoje em dia. Até que ponto vale a pena a gente se expor ao sol e ter uma agressão na pele, um risco de câncer no futuro por causa da vitamina D, né? Então, isso a gente diverge um pouco da Sociedade Brasileira de Dermatologia com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Os reumatologistas ainda indicam pegar sol. O nosso protocolo, a gente não indica pegar sol. Se tiver baixa dose de vitamina D, a gente repõe oral, pronto, acabou. Não precisa dessa exposição. Então não seria mais para esse sentido. Não, pode ir. Depois eu faço a minha consideração. Pode falar. É interessante a gente
ouvir isso para quem é leigo, né, para quem é paciente, na verdade, qual é a conclusão que eu, na posição de provavelmente muitos telespectadores, a gente tem que ter equilíbrio, né, e tá sempre com os bom nós senso. ouvindo os profissionais. Então, imagino que quem tenha questões com relacionadas ao reumatismo, reumatismo, bom, vai ser uma abordagem. Com certeza. Agora, quem tá pensando na questão da pele, então vai ser outra, tudo com muito equilíbrio. Perfeito, perfeito. A vitamina D, ela também, a gente está vivendo uma epidemia de hipovitaminose D. É um exame que eu peço de rotina no consultório, até por causa que eu sou especialista em cabelo, né? E baixa vitamina D faz cair cabelo. Então, a maioria das pessoas tem vitamina D baixa, né? Dá um pouquinho de cansaço, a gente repõe. Agora, concordo contigo em falar do bom senso, sim. Sempre. É assim, eu acho que o principal é a gente passar a informação, falar sobre isso. Para qualquer atitude que a gente tenha na nossa vida, ser consciente. É claro que não existe uma regra, existem fases que tu vai estar um pouco mais desatento com alguns fatores, porque senão a gente deixa de viver também, né? A gente tem uma vantagem aqui no Sul, que é o fato de não estar o tempo todo também exposto ao sol, de uma forma na praia, né, no Rio de Janeiro, enfim. Mas tem aquela, não sei se é lenda urbana, que a camada de ozônio está mais fina aqui em cima do Rio Grande do Sul. Uma vez eu já ouvi isso, não sei se alguém sabe, se souber, por favor, nos mandem. Vocês sabem sobre isso? Aparentemente sim, então, mas não é só isso, né? A gente é muito mais claro. Se o gaúcho se mudar para o Rio de Janeiro e ficar pegando sol o ano inteiro, vai ser um dano muito maior do que o próprio carioca, que é uma pele, no geral, mais mestiça, né? Então é uma pele mais protegida, sim. O Oscar estava com uma dúvida, né? Quanto à proximidade da água. Exatamente. Não, na verdade, assim, ó, como eu tenho como hobby pescaria desde de guri, né? Eu noto que uma pescaria embarcado em rio, a gente sente muito mais o reflexo do sol na água, além de vir diretamente na gente, do que o sol que a gente pega na areia mais clara da beira do mar, né? É verdade, isso aí não é mito, não. É a mesma questão que eu falei antes da areia. A areia reflete e a água também reflete. Então é como se tivesse sendo exposto 2 vezes a radiação como se solar. tivesse um micro-ondas ali, né? Exatamente. É a sensação que eu tenho, ótimo! né? Então, homens que pescam têm que usar filtro de proteção solar, né? Não Eu tem uso jeito. direto, né? Olha aí, ó, parece que tá levando chamada ao vivo aqui o Oscar. Mas um chapéu com proteção, com o fator de proteção solar também pode ajudar, né? Porque aí já tá aqui toda... Com certeza, coloca uma camiseta com um filtro de proteção solar, hoje tem um várias boné, opções, né? Enfim, não precisa simplesmente ficar... porque vai botar e depois também vai esquecer, né? Claro. Então, porque a gente também tem que lembrar de reaplicar o filtro solar. Também tem isso, não é aquela coisa, acordei às 8 da manhã, botei o filtro e pronto. E fica na praia até às 6 da tarde achando que tá arrasando. É, isso aí, não. Tem que reaplicar. Claro que o ideal seria cada 2, 3 horas, mas eu sempre oriento assim, pelo menos no início da manhã, depois do meio-dia, reaplicar, né? Um problema que eu sinto é quanto à maquiagem. E aí, como é que eu vou reaplicar? Justamente. Aí que entra. A gente tem várias armas nesse sentido. Existem alguns pós, até sem cor, com filtro de proteção solar junto. Os protetores estão cada vez mais, assim, específicos para cosmética. Então, assim, são maravilhosos. Dá para usar. Tá, então não tem desculpa mesmo. A última pergunta que eu quero fazer é pro Oscar. Sai algum peixe nessa pescaria aí ou é só caos de pescador também? Normalmente sai, né? Mas cada vez menos, né? Hoje em dia a agressão ao meio ambiente está deixando os rios e o próprio mar com menos quantidade de espécies e de quantidade mesmo para pegar, né? Tem muita gente pescando. Mas o programa sai igual, né? A função da pescaria sai igual. A pescaria, os amigos, a cachaçinha, tudo faz parte da pescaria, né? Muito bom, a gente vai pro intervalo, já volta, então não sai daí. De volta! E agora é a hora do nosso Drops de Moda. A peça escolhida para o dia é a calça pantalona, um clássico que veio para ficar.
aí uma peça que não pode faltar no teu armário. Então escolha uma cor que você goste, neutra, e dá para ir para looks de verão, dá para ir trabalhar, dá para ir para festa, eventos sociais, super versátil, hein? Fica a dica. Estamos finalizando o programa e ainda tem muito o que falar sobre essa questão de pele, sol e os cuidados, enfim, mas nós não vamos ter todo esse tempo, né, doutora? O que tu deixaria de recomendação para quem está nos ouvindo, dentro do que a gente pode falar assim genericamente? Genericamente, primeira coisa, olhe suas pintas sempre, né? Olha no espelho, tenta acompanhar, se notar alguma lesão estranha, procura o dermatologista. Às vezes o que os pacientes veem não é o que a gente vê, então anualmente tentar ir no dermatologista fazer uma revisão de todas as pintas. É claro, usar protetor solar, não esquecer. Para os homens, sempre que possível, usar um bonezinho. Quanto às pintas, tem algum sinal de alerta que a gente tem que prestar atenção? Porque tem pinta, aí tem aquela história da pinta preta, pinta vermelha, pinta com a borda definida, com a borda indefinida. O que tu nos sugere? Não tem uma regra, né? Até porque existe o câncer de pele mais comum é o carcinoma base celular, que ele é vermelho. Então a gente só pensa no pretinho, né? Que é o melanoma. Novas lesões, alteração de cor, alteração de tamanho, sangramento, alguma coceira, dor, qualquer sinal, procure o dermatologista, né? Melhor opção, até porque nas costas, né, gente, não é fácil de conseguir enxergar. Então, assim, a gente pode dar uma olhadinha pelas pernas, nos braços, mas lá atrás não tem como, né? Na mulher, o local mais comum é nas pernas, né, de melanoma, que é o carcinoma mais grave. Nos homens é nas costas. E para quem tem a pele mais morena é palma e planta. Então... Palma da mão e planta do pé. E unha. Unha, palma e planta, como né? Não, mas na unha, embaixo mesmo da unha. Em cima da unha. Começa uma manchinha preta, que pode dar em criança, né? A gente não pode esquecer que câncer também pode dar em criança. Então... qualquer mancha, procure o dermatologista, né? Essa me pegou, assim, realmente de surpresa. Nunca imaginei que pudesse ter aqui. São as áreas que não são tão expostas, né? Porque a gente pensa no rosto. E de qualquer forma a gente usa muito, tá sempre com a mão e com os pés desnudos, né? Exato. Então, revisar qualquer área do corpo, né? E como já diria aquela música, né? Use protetor solar. Acho que não... Essa aí todo mundo já sabe. Oscar, lançamento amanhã, então. Vamos retomar aqui, relembrar o povo que está nos ouvindo, a mostrar o livro. Amanhã, 6h30, né? 6h30, 18h30, no Iguatemi, segundo pavimento. Ao lado da Zara tem a loja da Snowland, naquele espaço, né? E a partir da sexta-feira, comercialização do livro em toda a rede Cameron de livrarias. E vai ter para comprar lá na hora? Sim, vai ter para o pessoal que quiser adquirir na hora. E vou estar lá para fazer a dedicatória. Pra botar, dar um autógrafo, dedicatória. Tô treinando a caligrafia aí. Vai tirar foto também com o pessoal lá? Sim, vai estar à disposição para fotos. Exatamente. Espero vocês lá para prestigiar o evento lá, né? Quantas pessoas tu acha que se envolveram aqui nessas histórias? Olha, para mim, para meu orgulho, a minha filha Luísa, a minha caçula, ela já tinha uma experiência da editora da URGS e ela fez toda a diagramação e a capa do livro. Que todo mundo está, pelo menos, elogiando, que eu principalmente, que gostei muito da capa do livro, né? Mas e a diagramação ficou muito legal, foi elogiada pelo pessoal da editora, por todo mundo. Então, tive a minha produtora, Ana, que se envolveu, o Silvio, que me deu a força para retomar o projeto, o Marco, né, que fez a ilustração. E é uma produção bem modesta, não é uma equipe muito grande, mas são pessoas que fizeram com muito carinho e me ajudaram bastante nesse projeto, né? Dá uma palhinha para nós, conta uma historinha aí do livro. São 36, né? É isso, eu vou contar uma que não tem nada a ver com obra, então. Tá. Vou dar em primeira mão aqui. Eu aproveitei de uma amiga da minha filha, que estava fazendo uma viagem a Florianópolis, e no banco à frente, de ônibus, é óbvio, né? Essa viagem era de ônibus, mais longa um pouco. Tinha uma mãe com uma criança de em torno de 7, 8 anos na frente, uma menininha. E conversava o tempo todo, aquela coisa. Aí ela dormia um pouco, acordava. Numa dessas que ela acordou, ela viu que a menina perguntou para a mãe: "Ô mãe, por que algumas pessoas falam problema e outras falam problema?" Aí ela, agora quero ver essa resposta, fiquei curiosa, né? E aí a mãe pensou um pouco, disse: "Filha, eu vou te explicar." Pessoa humilde, né?
Problema são esses da escola, da matemática. E problema é os da vida da gente. Olha o que Mas é. são boa, né? Não, realmente, a pessoa Muito fica bom. pensando por um fica pensando assim, talvez faça até sentido, né? É, mas é para dizer que tem textos que não são só de obra, então tem textos que trazem alguma vamos dizer, ilustração para a vida da gente, né? Legal. Que a gente A ideia até é que- tira de lição para outras coisas. Exatamente. Sensacional. Bom, olha, com essa história a gente vai encerrando aqui, né? Certos de que devemos levar a vida com um pouquinho mais de leveza, né, Oscar? Claro, as profissões que têm um pouco de uma face um pouco mais de concreta podem também ter um lado mais suave de humor, né? Exato. É, e Legal. tu atribui a tua produtora esse encaminhamento, assim, da leveza na vida, já que ela está aqui nos ouvindo. Tá ali, ó, me ajudou muito nisso. Muito bacana esse projeto, realmente. Acho que é inspirador para quem tá ali no dia a dia poder ir vendo, né, recolhendo essas pequenas migalhas de histórias. Claro. E Começar a anotar as minhas também. Exatamente. Olha, Quem sabe um dia eu chego lá. tu no consultório deve ouvir muita coisa interessante também, né? Ah, com certeza. Ambiente hospitalar sempre tem histórias. Olha Muito só, legal. sensacional. Nós ficamos por aqui, agradeço de coração a audiência de vocês em mais um Virou Moda. Amanhã vamos estar aqui novamente, no mesmo horário, no mesmo estúdio, com matérias sensacionais. Não esqueçam, então, que amanhã tem também o lançamento do livro lá no Shopping Iguatemi às 18h30. E também não esqueçam que a gente tem que passar todos os produtos do mundo. Eu vou sair daqui correndo para a farmácia para ver o que há de novidades no mundo dos protetores solares. Eu ia dizer anticoncepcional, porque a gente estava falando de uma outra história bem maluca aqui que não tinha nada a ver com isso. Ficamos por aqui hoje e vocês agora fiquem com a Eleone Prestes no Arquitetura e Design. Não saiam daí. Até amanhã, gente. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.